Olá, queridos amigos do blog do Espiritismo. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é no mínimo polêmico, as pessoas evitam, mas a gente precisa enfrentar as coisas, que é o seguinte, né? É a questão do espírita e da cidadania. E muitas pessoas dizem, né, que não se pode falar de política, que espiritismo, religião. O espiritismo não é uma religião. Né? É uma doutrina que abrange conteúdos todos. Segundo Allan Kardec, a doutrina espírita ela permeia por todas as ciências sociais. Então, com certeza, ela também passa pela política, pela sociologia, pela psicologia e por todas as demais ciências sociais. E as pessoas afirmam, né, de forma equivocada, não só em termos doutrinários, como em termos legais de cidadania, com relação a isso. E a gente gostaria de esclarecer isso, primeiramente, dizendo o seguinte, né? O que Allan Kardec queria dizer, como ele disse várias vezes, que às vezes é necessário que o mal se aprofunde de uma forma muito intensa para as pessoas entenderem a necessidade das mudanças. Ele está falando de que mal, de que mudanças? Ele pode estar falando de mudanças íntimas, mas com certeza o homem é um ser gregário, ele vive em sociedade, existe a lei da sociedade que está no Livro dos Espíritos, né? Então, às vezes, é preciso que o mal se aprofunde para que as pessoas entendam que esse caminho que se adotou até o momento não é o mais apropriado e deveríamos repensar e buscar um outro mais coerente, mais fraterno, mais caridoso. Então, Kardec tem diversas frases contundentes a respeito disso, né? Mas vamos pegar duas frases ou dois elementos no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No seu item final, o item 21, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Porque às vezes as pessoas, quando a gente indica alguma coisa no cenário administrativo e político do Brasil, as pessoas dizem, viu, você está julgando, você está condenando. Então vamos ver a resposta que os espíritos e que Allan Kardec fez constar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia moral. Nosso guia moral. Então vejamos o que ele diz. Haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-lo. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E quem assina essa mensagem é São Luís, Paris, 1860. Para que todos entendam, São Luís é o protetor espiritual da França, tal como Ismael é do Brasil. Então ele está dizendo aqui que, em benefício da sociedade e da coletividade, muitas vezes nós precisamos identificar o mal que um administrador comete contra um ou vários dos cidadãos, às vezes contra todos, e que é um dever, constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Então, a doutrina fala ou não fala sobre política? Fala e explica como. Obviamente, a questão da caridade. Se o problema é individual, é problema da pessoa. Mas se ele está numa posição lá, que ele prejudica uma coletividade inteira e ele comete equívocos, erros, crimes, desmandos, é preciso identificar e combater. É isso que está sendo dito aqui pelo protetor da França, São Luís. Vamos um pouco adiante. No capítulo Amai os vossos inimigos, no item 7,
onde está escrito o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E aqui Allan Kardec faz todo um desenvolvimento do tema de uma forma muito, muito interessante. Né? E ele diz o seguinte, no terceiro parágrafo: dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensinamento às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Muito bem, então está claro aqui, né, em duas passagens do Evangelho. Nós poderíamos trazer muitas outras, mas a gente quer ser sucinto. O cidadão, o espírita, cidadão consciente, ele tem a obrigação de observar o cenário do seu bairro, do seu condomínio, da sua cidade, do seu país, e posicionar-se de forma correta. Combatendo o mal, como ele colocou. Principalmente quando multidões, populações inteiras estão sendo constrangidas, às vezes, por atos absolutamente arbitrários, equivocados, por parte de muitos dos nossos governantes, administradores, em quase todos os elementos da administração pública, tanto na questão legislativa, executiva, judiciária, tem uma série de desmandos e nós precisamos nos colocar à frente disso de forma coerente, porque o nosso Evangelho também diz que não fazer todo o bem que está ao nosso alcance constitui-se num mal. Então o espírita não pode ser omisso diante dos seus compromissos com a sociedade. Né? O próprio livro dos Espíritos diz, né, ele explica, por exemplo, se houvesse uma guerra e um de nós fosse convocado, cabe servir a pátria. Ir lá e oferecer a vida, e eventualmente alguém vai lhe entregar uma arma e você vai ter que fazer uso dela, se for o caso. Então, essas coisas estão muito claras e são muito mal entendidas. Obviamente, não cabe discussão política dentro da casa espírita. A casa espírita, ela é um templo, né? Ela tem lá suas configurações para suas atividades. Agora, entre a casa espírita e o espírita, o indivíduo cidadão, vai uma distância enorme. E omitir-se e abandonar a cidadania consciente, responsável, fraterna, solidária, é um grande equívoco. Fica a mensagem, um grande abraço para vocês. Muita paz.